Um menor, então. Pequeno. Também vai demorar para completar. A gente se acostuma com tudo quando não resta mais nada. São Paulo, 9 de maio de 2019. Sou de origem pobre, nasci em 2 de junho de 1988. De início, fui uma criança forte, saudável, tudo normal. Porém, aos 7 anos, criei consciência e percebi que vivia em um orfanato. Era uma cidade do interior de São Paulo. Eu era um menino quieto, inseguro e vivia junto com pelo menos umas 50 crianças. Cuidado por freiras, sem paciência e que não pensavam 2 vezes para pôr uma criança ajoelhada em tampinhas de garrafa. Quando eu vi uma freira, o desespero tomava conta de mim. Fiquei um bom tempo lá, até que esse orfanato foi desativado acusado de traficar crianças. Fizeram uma pesquisa familiar e enviaram cada criança para lugares onde poderíamos ter parentes. E assim fui parar em outra cidade, em outro orfanato, dessa vez no Rio de Janeiro. Eu tinha 8 anos, estava meio a um caos, com muitas crianças, sem nenhuma estrutura. A ordem era dada na cinta. Eu era criança e não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sabia que não tinha paz. Poucas pessoas iam ao orfanato com a intenção de adotar. Devido à precariedade, eu peguei sarna. Sopa rala era nossa comida todos os dias. Eu já sabia que não era mais uma criança normal, que eu precisava me defender dos mais velhos e me tornei uma pessoa muito nervosa. Uma noite eu ouvi uns meninos planejando fugir pelo alambrado. Sem saber qual era o plano, eu participei do mesmo jeito. Depois deles, quando passei pelo buraco, eu só pensava em correr, 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 até não aguentar mais. Dormi no primeiro lugar que caí. Hoje sei que aquele fôlego era a minha liberdade. Acusada de tráfico de drogas, após a polícia militar invadir a ocupação onde vivia e encontrar 90 gramas de maconha. Foi detida mesmo prestes a completar o 9º mês de gestação. Entrou em trabalho de parto na delegacia, na mesma madrugada. Foi levada ao hospital e depois voltou para a cela suja, junto ao seu recém-nascido, o pequeno Henrico. O conceito de carceramento em massa, embora produzido nos círculos acadêmicos norte-americanos, tem sido utilizado com frequência para descrever também os processos brasileiros de crescimento do aprisionamento em torno a um número muito pequeno de tipos penais, sobretudo tráfico de drogas, roubo e furto. Não reconhecer esse processo histórico é negar o óbvio. Circulam, todavia, afirmações categóricas de que o encarceramento em massa seria um mito, com viés conspiracionista e conclusões ilógicas, ainda que fundadas na constatação correta da fragilidade dos dados oficiais. É evidente que os dados disponíveis sobre a população carcerária no Brasil não são precisos, havendo problemas de consistência e atualização. Pode-se dizer que há hoje 2 fontes principais: o banco de dados do DPMJ, reunindo informações fornecidas pelos estados, e cuja última atualização refere-se à data de 2016, e o Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. De todo modo, com maior ou menor grau de atualização e confiabilidade, todos os bancos de dados apontam para um padrão grave de ao menos 3 décadas de crescimento acelerado do número de pessoas presas no Brasil. A rua me envelheceu. Quando pedia comida, ninguém me via como uma criança com fome. Para eles, eu era mais um vagabundo. Ouvi várias vezes que eu precisava arrumar emprego, mesmo que estivesse com apenas 10 anos. Com 12 anos, comecei a vender cigarro na porta da Central do Brasil. Fui pego pelo Rapa e enviado para o Conselho Tutelar, que me devolveu para o orfanato. Lá estava melhor e eles acharam minha bisavó. Fui embora com ela para o Morro da Providência. Éramos vizinhos e não sabíamos. Minha bisa era muito pobre. Várias vezes comíamos migal de fubá. Muitas vezes quem nos ajudou foi o tráfico e com 15 anos eu fui pedir meu cargo. Era mais um menino com rádio e fuzil.
Recebia por dia e agora tínhamos o que comer. O sucesso veio rápido. Com 18 eu já estava negociando as mercadorias da Colômbia. Fui preso pela primeira vez e cumpri quase 2 anos. Um estado refinado de estranhezas, de autodemissão da mente, do corpo consciente, do conformismo do indivíduo, de acomodações de situações consideradas fatalisticamente como imutáveis. É a posição de quem encara os fatos como algo consumado, como algo que se deu como tinha que se dar, da forma que se deu. É a posição, por isso mesmo, de quem entende e vive a história como determinismo e não como possibilidade. É a posição de quem se assume como fragilidade total diante do todo-poderosismo dos fatos, que não apenas se deram porque tinham que se dar, mas que não podem ser orientados ou alterados. A escassez de recursos é um imperativo aplicável também ao sistema penal, o qual atua de forma limitada e vê suas normas organizacionais e institucionais direcionadas à eleição de prioridades. Eis que elegemos um modelo de policiamento ostensivo em detrimento de um fortalecimento da inteligência e da investigação. Modelo este que propicia a prisão em flagrante e a superlotação dos cárceres com pequenos traficantes varejistas do mercado de drogas e acusados por crimes patrimoniais. Um modelo, portanto, direcionado à criminalização da pobreza e que parece ter optado, no longo e médio prazo, por não priorizar os homicídios que vitimizam a menor parcela da juventude mais vulnerável. Não é que prendemos pouco, portanto, é que prendemos mal. Quando saí do cárcere, cheguei no morro e foi uma festa só. Minha bisa estava lá de braços abertos, chorando minha chegada. Me deu conselhos, pediu para eu parar com o tráfico, mas já era tarde e eu estava dominado pela ganância e pela revolta. Não precisava mais da coletividade. Voltei influente o suficiente para ter minha própria boca. Comprei 2 bocas, uma no Rio e outra em São Paulo, e trazia tudo direto da Colômbia. Minha vida de ponte aérea durou 8 anos, até que fui preso enquanto escondia drogas num tonel no meio do mato. Fui preso em São Paulo, no meio de uma guerra entre facções. Tinha certeza que seria mais um para conta do inimigo. Fazia calor em Chiapas, no México, mas todas que participavam da roda de conversa se amontoaram para ouvir as palavras baixinhas daquela mulher indígena da Guatemala. Foi em março, durante o primeiro encontro internacional das mulheres que lutam, convocado pelas mulheres do Exército Zapatista de Libertação Nacional, e que reuniu umas 6 mil mulheres de 35 países. Naquela atividade, Josefa apresentava o seu coletivo, Atoras em Câmbio. Elas se organizaram para pensar em outra justiça, trabalhando com vítimas da violência sexual que foi usada como arma de guerra contra a população maia na Guatemala em 1982. Cadeia para mim não é justiça, porque o cara vai para a prisão, mas eu sigo doente, explicou ela. Mas então o que é justiça para você? Alguém perguntou. Justiça para mim é alguém que me escute. Justiça é alguém que me ajude a me curar. Justiça é criar condições de não repetição. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio do ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, foi o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É oceano sem fim, sem amor, sem irmã. É caô, quero ser seu tambor. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão, luar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro embigada, macemba, iaiá, iaiá, macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.
vocês podem ver, vocês estão com instrumentos musicais. E eu vou convidar todos que a gente crie juntos um ritmo. Esse é o nosso objetivo aqui. Mas eu peço que a gente comece em silêncio. E aí vocês vão entender o momento de iniciar esse ritmo e a gente vai construir ele juntos. Fiquem livres para fazer o que a gente estava fazendo até agora, pelo visto já começou, né? Então é isso. Agora sim, acho que pode apagar a luz. Em uma época medieval, onde a ignorância e a truculência imperam, jovens pesquisadores do Diversitas precisam provar o valor de se fazer pesquisa. Após uma série de barbaridades realizadas em apenas poucos meses de desgoverno, o imperador Biroliro resolveu atacar a principal força da resistência, a educação. Filosofando à base de muito hidromel, os jovens e as jovens pesquisadores, pesquisadoras e pesquisadoras precisam impedir a maior das catástrofes, a queima dos livros. Hashtag ele não. Acho que eu vou dublar. Sim, meu nome é Matheus. Ops, e quem é você? Caramba, meu nome não deveria estar aqui. Pois eu pesquiso sobre anonimato. Aliás, duvido que você me encontre nessa plateia. Quer dizer, nessa taberna. Oi, o quê? Eu tô fazendo aqui. Nada a ver, meu lance é todo offline. Esse negócio de internet tá deixando todo mundo doidão. Pera, eu já vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu já tô mostrando, só um minutinho, só. Não é política que vai mudar esse condado, é a igreja! Assim o imperador de Olino acaba de ordenar a queima de todos os livros desse condado. Todos! Vamos recolher o máximo de livros conseguidos. Que a verdade cristã. Parem!
vocês, idiotas úteis, estão fazendo? Eu mandei queimar esses livros. Tá ok. Espera, o que são esses livros? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante, os socorro! Mostre para Bolsonaro do Correio dos livros de documento eleitoral. Taca tudo na cabeça dele! Chega, eu me rendo, tá ok? Vitória ou derrota. É muito mais do que uma simples resposta binária. É sobre nossa curta jornada. É sobre todos e todas e todes aqueles que logo ali fora estão. É sobre a nossa própria resistência. Por uma comunidade plural, onde todos tenham ferramentas para reivindicar o seu protagonismo, o seu lugar de fala. A opressão dos corpos que não podem estar aqui presentes, na tela ou nessa sala, resulta em sua invisibilidade. Através de um diálogo heterárquico entre comunidade e universidade, esperamos cada vez mais que minorias representativas sejam protagonistas, apareçam, criem. Gente é para ser querida, amada, tocada, sentida. Gente é para ser ouvida, esperada, ousada, bem-vinda. Qual o sentido da gente? Criação. Gente fina é outra coisa. Fábio Rodrigues. Então, olha só, eu acho que esse texto tem bem a ver com o lance que a gente estava combinando de fazer. Queria que a gente desse uma lida em algumas coisas dele. Que texto é esse? Então, é um autor austríaco, nos anos 70, ele escreveu uns textos que são as peças faladas, que são textos que não têm personagem definido. Então, acho que o próprio texto em si, ele tem essa característica de propor uma desconstrução do que é a dramaturgia tradicional. E eu acho que ele vai falando aqui, né? Não sei se como é o nome dele? Peter Handke? Como é que Peter pronuncia? Handke. Peter Handke. Então. Mas só o texto, sem corpo, sem... Só o texto. Não, texto também é corpo, mas assim, a gente vai falar e... É só uma sugestão pra gente ver o que a gente faz. Cores tinha falado uma coisa de imagem no Facebook, ela me mandou, só que eu não consegui abrir. Então, tá pensando... aí com as imagens? Não sou muito boa, mas pensando na performance, eu queria propor uma leitura do texto. Vamos ler o texto? Vamos. Eu acho que a gente podia começar a ler naquilo que mais tocou a gente. O que vocês acham? Eu acho assim, eu gosto do início, assim, que é essa parte, eu vim ao mundo, eu me movi, eu movi partes do meu corpo, eu me movi no mesmo lugar, eu me movi do lugar, eu me movi de um ponto para o outro, eu tive de me mover, eu fui capaz de me mover, eu movi minha boca, eu cheguei aos meus sentidos. É que então, tem tudo a ver com as imagens, ó, porque as imagens que eu pesquisei, que são do Carlito Carvalhosa. Como é? Então, eu não sei quem que é ele. A gente pode estar pegando um cara que é um idiota, eu não sei. Mas as imagens dele são muito boas, porque
ele pega todo o fundo preto e deixa só um buraco. E as pessoas têm que tentar se encaixar nesses buracos. Eu pintei tantas vezes o meu cabelo, cada cor eu acho que era a mudança de um ciclo. Mas aí é isso, você não entra toda nesse buraco. As pessoas olham para você só por esse buraco, é muito pequeno. Mas Então a complexidade do texto. Então, mas isso tem a ver com o quê? Com o lance que é da gente achar que a pesquisa não cabe no molde, é isso? Olha essa parte aqui. Quer ver? Ó, essa parte eu achei que cabe nessa questão que você está falando. Eu não tive mais que obedecer somente à natureza. Eu devia cumprir regras. Eu devia cumprir as históricas regras da humanidade. Eu deveria agir. Eu deveria não conseguir agir. Eu deveria deixar acontecer. Eu aprendi regras. Eu aprendi com as metáforas das regras, as armadilhas das regras. Eu aprendi regras de comportamento, de pensamento, eu aprendi regras para dentro, para fora, aprendi regras para as coisas, pessoas, eu aprendi regras gerais, específicas, eu aprendi regras para esse mundo e para depois, eu aprendi regras, A partir de um certo momento eu pude cometer pecados, a partir de outro momento eu me tornei passiva de acusação, eu pude em outro momento perder minha honra, em outro momento eu pude obrigar a mim mesmo contratualmente a fazer ou deixar de fazer algo. Eu expressei aprovação em lugares onde a expressão de aprovação era proibida. O que a gente vai fazer com isso aqui? Então, a ideia que era... Então, acho que inspirado na obra desse cara, não é isso? A gente trazer uma coisa que é, da mesma maneira que os nossos projetos não cabem num molde que está posto, né, não é isso? A gente é pensado em fazer um recorte e que isso representasse isso, ou seja, dentro dessa questão aí da obra ou da performance que está proposta, a gente não consegue fazer o que a gente quer, a gente faz esse recorte e aí esse recorte vai conter as pessoas, a gente mesmo. Eu acho que a gente tem que ler nossos textos da pesquisa pelos buracos de papéis. Entende? Faz sentido? Eu acho que sim. Deixa eu tentar. Experimenta. Eu vou colocar o marco da sua pesquisa e você fala aqui a sua pesquisa. Nossa, mas eu preciso pegar meu texto, peraí. Ah, não. Olha esse texto, tem muitas contradições no texto. Eu acho que ele traz todas as contradições, todas as complexidades. Qual texto? Do ser humano. Esse, do Peter Johannesson. Achei que era da pesquisa. Vamos lá. Meu interesse por essa pesquisa nasce dos desdobramentos metodológicos que venho desenvolvendo nos últimos anos. A minha escrita sobre o coro. Eu já ouvi essa pesquisa. Ai, gente. Eu não sei se eu quero falar da pesquisa. Eu acho que eu quero voltar pro texto. Eu me expressei cuspindo, eu me expressei demonstrando desaprovação, eu me expressei demonstrando aprovação, eu me expressei satisfazendo a minha necessidade, eu me expressei jogando fora objetos inúteis e usados, eu me expressei matando seres vivos, eu me expressei destruindo objetos, eu me expressei respirando, eu me expressei suando. Mas olha ele atrás do papel. É tipo isso, a gente que coloca tudo isso aqui diante da gente, sabe? As nossas pesquisas somos nós que construímos. Então, mas o lance é que essa construção não chega. Mas e se você falasse da sua avó? Tava bem mais interessante. Ela falou que tinha que ir embora. Ela falou que ela tinha hora pra ir embora. Mas eu posso falar pra você da minha avó. Se a gente voltasse para aquela parte do texto que a gente curtiu, que era aquela que falava do hospital, não foi isso que o assunto veio depois? Depois a gente pode falar do eu fingi desespero, eu brinquei com meu desespero.
Eu brinquei com meu órgão sexual, eu brinquei com os meus dedos. Minha tendência natural é para o mal. Já na inveja do meu irmão, manifestei minha maldade. Eu já vim para o mundo acometido pelo pecado original. Tudo que eu queria era satisfazer o meu desejo. Está na 3ª página. E a ideia é o quê? Ler com cada um lê um trecho? E se todo mundo lê junto? Se todo mundo lê junto? Vamos tentar. Vamos lá. Qual que é? Onde que tá? Página 3. 3? Eu tenho página 3. Tá aqui, ó. Lê aqui. Calma, deixa eu ver. Não sei. Qual que era que você estava lendo? Não, é no final. Cadê? Qual página é? Trecho. Segundo? Vamos, Guilherme. Qual página? É. Mas eu não posso falar da minha avó? Minha tendência natural é para o mal. Já na inveja de meu irmão de leite, eu manifestei minha maldade. Vamos tentar ler isso em cor, ou então cada um lê um trecho. Vai, cada um lê um trecho. Vamos ver se fica bom. Página 7. Não é 7? Não, cada um com um trecho. Cada um lê um trecho? É, vamos ver se fica bom ao mesmo tempo. Vai, foi. Ó, eu gostei desse. Tudo que sabia era satisfazer os meus desejos. Eu vivi dentro do mundo, tempo. eu já não estava ali. Eu joguei. Eu fui abarcado por todas as regras. Eu joguei seriamente demais. Tudo que eu sabia era mamar. Eu brinquei com O que eu amei fogo. jogando foi o senso de vitória. Eu entrei pro registro comercial. Eu me deixei brinquei governar com unicamente você. pelo meu apetite. Eu reconheci que não sou você. Ficou bom, né? Eu acho que a gente tá morto. Isso tá no texto ou você tá falando? Eu tô falando que a gente tá falando, a gente tá lendo o texto meio morto. Se o texto fosse feito na obra lá do cara, com um buraco. E se tudo que a gente tá fazendo aqui virasse uma performance, já que a gente não consegue entrar no acordo com a performance? Eu vou voltar pro papel, então, pra 1ª parte. Qual parte? Aquela que a gente fala o texto por aqui. Qual texto? A gente podia pendurar um papel craft. A gente podia pendurar, Segura E fazer os furos nela. uma parte que eu gostei, tava aqui, ó. Eu ouvi essa aula. Eu escutei essa aula. Eu escrevi essa aula. Eu fiquei em silêncio nessa aula. Eu fui nessa aula. Eu ouvi essa aula. Acabou. Vocês ouviram falar daquela mulher que, em pleno território, acendeu uma vela, correu até a praça onde havia reunião de homens muito importantes e pôs-se a gritar: "Eu procuro Deus! Eu procuro Deus!" E como lá havia muitos daqueles que não criam, muitos cientistas, políticos, doutores, ela não despertou neles mais do que escárnio e gargalhadas. Ele está perdido. Deus está se escondendo, Ele tem medo de nós. Riam uns para os outros. A mulher caminhou por entre eles, olhou bem fundo e gritou: "Para onde foi Deus? Eu vou contar. Nós o matamos, vocês e eu. Nós somos os assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber toda a água do mar? Quem nos deu a esponja de apagar os horizontes? O que fizemos nós ao desatar a terra do sol? Para onde nos moveremos nós? Para longe de todos os sóis, em contínua queda, em contínua queda, e queda, 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 por um nada infinito, sem beleza e nem poesia. Deus está morto. Deus está morto. Sintam na pele agora o sopro do vazio. Sintam o cheiro do divino cadáver em putrefação. Como nos consolaremos? O que de mais sagrado que o mundo já possuiu sangrou inteiro sob os nossos punhais.
Quem nos limpará desse sangue? Conta-se também que naquele mesmo dia aquela mulher entrou em várias igrejas e em cada uma delas ela ritualizou um funeral divino enquanto bradava: esta igreja é o túmulo de Deus. Conta-se também que naquele mesmo dia a mulher entrou em várias academias, ritualizou um funeral divino e bradava: essa academia é o túmulo de Deus. Conta-se ainda que naquele mesmo dia aquela mulher entrou no Congresso Nacional, ritualizou um funeral divino e bradava: essa igreja, esse Congresso Nacional, essa academia é o túmulo de Deus. Conta-se ainda que naquele mesmo dia a mulher entrou em várias igrejas, foi para as academias e em cada um desses lugares ela ritualizou um funeral divino e dizia: a bancada evangélica é o túmulo de Deus, a ciência é o túmulo de Deus, o Congresso Nacional é o túmulo de Deus. Fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus, Deus, grande arquiteto do universo. Deus, acima de todos. Deus, pelos evangelhos da nação toda. Que morra! Deixa morrer, quer saber? Já vai tarde. Esse Deus vá para o seu descanso eterno. Morre, patriarca, pátria, famílias, arcos, andros, antropocêntrico. Morram todos, maridos estupradores, pais abusadores, machos, alfa, milicianos, pit boys. Morra, ser político, triste, insensível e leva com você para sua cova o arcabouço opressivo que fundamenta a tua onipresença. Pronto. Deus morreu. Não com um estrondo, mas com um suspiro aliviado. Morreu. Que do seu túmulo cresçam flores brancas de cheiro doce e que no final de cada dia dancemos juntos em roda, livre que somos, até que se apague com a poeira de nossos pés as letras de sua estúpida lápide. E eu vou contar que depois do funeral do macho alfa, pica das galáxias, eu tive um sonho. Eu sonhei que Deus voltou a nascer. Só que não dentro de um saco, mas dentro de um corpo inteiro sangrado e sofrido de uma mãe preta. Nasceu falando já, rejeitou os 3 presentes que ganhou, dispensou seu gênero e me contou que aquele velho enterrado não era ele, era toda uma confusão feita pelos homens. Ele me contou que ele nasce e morre muitas vezes, e todo dia. Ele contou que foi criança, que gostava de estudar, mas que morreu com um tiro da polícia indo para a escola. Me contou que um dia ele chegou até a crescer, foi pai de família, mas morreu com 80 tiros indo para a casa de parentes. Ele me contou que foi Dandara, mulher trans, mas foi linchada por gente que falava de boca cheia o nome dele. Quem mais que ele foi, gente? Amarildo, Marielle, quem mais? Querem falar? Cláudia. Eu fiquei com tanta pena daquela criança. Ser Deus quer dizer ser nada. Aquela criança segurou minha mão e falou no meu ouvido onírico que volta e meia ela corre se esconder em algum folguedo, nas folias de reis, na congada, num fandango caiçara, que ela gosta de nascer como o burro manso que serve de enfeite e alegra a criançada. Deus gosta de ser o maracá na mão do cacique, o petanguá. Também gosta de nascer tabaco e se fazer fumaça sumindo pelo ar.
Ele vai nas giras e nos terreiros e tem grandes amigos na linha da esquerda. Ele dança coco e ama sempre, forte, como se nada acabasse nunca. E mesmo sabendo que ser tempo é ser todo fluxos e fluimentos. E agora, já bem acordada do sonho, eu penso que Deus morto ou Deus vivo não é coisa da gente ficar duvidando. Aquilo que é, despede questionamentos. Se a gente duvida, por que pensa? Pensar gera palavra, e palavra acaba tropeçando sempre em alguma razão. E aquela razão lá da academia, das igrejas e do Congresso Nacional? Meus amigos, mas enquanto a gente não morre de susto de bala ou de vício, a gente tem que viver a nossa vida de pé, com ousadia e nitidez. Melhor ainda se for dançando, no meio da floresta, com quem sempre fez isso, cuidando uns dos outros, preservando as memórias, sendo espuma. O resto disso é vaidade. E um dia ainda a gente vai se redimir do pecado do intelectualismo. Quem sabe cantar? Folhas. Oh Deus, salve o oratório, oh Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada. Onde moram cáliz vento, onde moram cáliz vento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada, nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, olha, meu Deus, da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria Salvador, olha, meu Deus, de Maria o Salvador. Ora, certa tarde de estuporante mormaço, um casal de chimpanzés dormitava beatificante no esgalho de enorme embaúba. Digeriam as bananas comidas e sonhavam risonhos com a banana da manhã seguinte. Mas eis que o eólogo,
suspirou em seu antro, um forte pé de vento deu e vasculhejou a árvore com frenesi, fazendo com que o macaco macho, perdido o equilíbrio, precipitasse de ponta cabeça ao chão. Seria aquilo um tombo como outro qualquer, se não fosse a malícia da serpente em colocar o pé da impaúva, uma grande laje, na qual bateu o corpo infeliz desaforado. Perdeu os sentidos, o macaco. E a macaca, presa de grande aflição, curou-se incontinente para socorrê-lo, posto de pé, ainda tonto, e ajudado da macaca, subiu algo acima, com um algar de pouso. A partir dessa queda, a cabeça do pobre macaco perdeu o frescor da antiga despreocupação. Começou então a elaborar uns trembozinhos informes, aos quais, com alguma dificuldade, cabia o nome de ideias. Sim, ideias. Vacilava. Ele que nunca vacilara e agira sempre com soberbos ímpetos do automatismo. Até com as bananas ele patenteava na escolha, tomado de incompreensíveis indecisões e, por vezes, perdia ombas, iludidas por outros macacos que, de bote pronto, não vacilavam nem escolhiam. Quando ia galgar de um ramo a outro, agora só ele não calculava a distância, mas com a força do salto, errava. Ele que antes da queda nunca errara pulo. Quando iam águias pelo céu, conhece ele a contemplar os harmoniosos voos, com vagos anseios na alma e muito desejo de ser águia. Era a inveja nascente, Marcos Guta que festejaria na sua luxuriante descendência. Invejou as aves que dormiam muito fortes e os animais que moravam em boa toca de terra. Abandonou viver em árvore, prescritos ao soalaio, e deu de andar de pé nas patas traseiras. Com as dianteiras, com duras mãos, ocupava-se fazer ninhos como dias perdizes ou tocas como tentatura. E sempre nervoso, inquieto e descontente com a ordem das coisas, imaginava mudanças e melhoramentos. Aconteceu o que tinha que acontecer. A admirável disciplina reinante do Éden viu-se perturbada pelo estranho proceder do macaco, ouvindo daí murmurações e, por fim, queixas a Jeová. E tais e tantas foram elas que o sumo, zangado, resolveu chamar Gabriel e botar no olho da rua do macaco. Gabriel era uma espécie de gerente daquele jardim zoológico e começou a botar os primeiros passos. A curiosidade, porém, fez Jeová reconsiderar. Suspende, Gabriel! Ai, eu quero ver aquela unidade do desarranjo mental do meu macaco. Gabriel, que convivia com o Eterno, tinha alguma coisa da sua divina presciência. Assim foi que objetou. Nossa eternidade, me perdoe, mas se lá deixamos o trapalhão, aquilo vira em humanidade. Eu sei disso. Nascerá nele uma doença, e descendentes, cheios de orgulho, chamarão de inteligência, e que ai deles será florestíssimo. Esse mal indo da queda transmitir-se-á de pais para filhos, e terrivelmente influirá sobre a superfície da terra, modificando-lhe a superfície de maneira muito curiosa. Empolgados por ela, pela inteligência, os homens pensarão como criaturas privilegiadas, entes à parte no universo, e olharão com desprezo para o restante da humanidade. E será assim até que surja um senhor notável e prova a verdadeira origem do Homo sapiens. Sim, apesar do teu sorriso, Gabriel, nomear-se-ão Homo sapiens, e terão como feitos por mim, de um barro especial e a minha imagem de semelhança. Os demais chimpanzés ficarão como eu os criei. Só o ramo agora incerto, a prole lesado, é que se destina a sofrer a diferenciação mórbida, cuja resultante será cair o governo da terra nas unhas de um bicho que eu não previ. Meu engenho gerará engenhosíssimas árvores de alto poder científico. Sim. Essa inteligência apurará os extremos, a audácia,
a astúcia e a estupidez. Por meio da astúcia serão eles engenhosos. Se entrar no engenho, não passa da astúcia aplicada na prática. E a força do engenho submeterão todos os outros animais. E edificarão cidades, perfurarão montes, construirão pontes, roerão as entranhas da terra, captarão fluidos ambientes, destruirão o meio ambiente. Gabriel estremeceu. Apagou a força futura da inteligência nascente. Mas Jeová sorriu. Quando Jeová sorriu, Gabriel será. Nada temes. Essa inteligência terá alguns atributos da minha, como carvão nos tempos de diamante. Mas estará para mim, como carvão estava no diamante. A fraqueza dela provirá da sua raça de origem. Inteligência sem memória, inteligência de chimpanzé. O homem esquecerá sempre. Esquecerá o que ensinei aos seus precursores peludos. E esquecerá de colher a abolição da experiência nova. Não saberá comer, que ao lado das minhas abelhas de tão sábio regime alimentar, sabes porque por mim prescrito, morrerá de fome ou de indigestão. Não saberá morar, que ao lado das aranhas, que são felizes na casa que ensinei, habitarão em asquerosas espeluncas sem luz, onde nem o ar, esse elemento que envolve tudo, ele terá fresco e puro. Não resolverá o problema do governo. E quanto mais formas de governo invente, mais sofrerão sobre elas. Esquecidos de eu não criei o governo. E criará o Estado, monstro de maxilas leoninas, por meio do qual a minoria astuta parasitará cruelmente a maioria estúpida. E a fim de manter neve fora. Queres ver ao vivo, Gabriel, o que vai ser a chimpanzeização do mundo? Corre essa cortina do futuro e espia o momento da humanidade. Gabriel correu a cortina e viu sobre a crosta da terra uma poeira movediça. Sim, conjunto de hoje era isso, uma poeira movediça, mas ansioso de detalhes ele microscopou e viu uma dolosa caravana de chimpanzés pelados em atropelada marcha rumo ao desconhecido. Que feia variedade! Uns grandes, outros pequenos, estes louros, aqueles negríssimos. Nada que lembrasse a perfeição somática dos outros seres viventes, tão igualzinhos dentro do tipo de cada espécie. Miserável reclame, ao lado do Hércules, o torto, o capenga, o cambalho, o corcovado, o corcunda, o manco, o cego, tudo, o espingulado, o nanico, caricaturas móveis, com os mais grotescos disparates nas feições. Era impossível apanhar de pronto um tipo estándar. E Gabriel evocou mentalmente a linda cena que é um grupo de abelhas ou pinguins onde não há um só indivíduo que destoie do padrão comum. E viu que à frente da multidão caminhavam seres de escola, semideuses lantejolantes, vestidos de colares, miçangas e crachás. Quem são? Os chefes, os reis, os condutores de povo. Conduzem, não sabe para onde. E viu entre meio à multidão homens com espada tangendo a trixe-reco a golpe de espada e vergalhão. E viu homens de toga negra que davam sentença e faziam pendurar de forca as miseráveis criaturas, e as outras cortarem a cabeça e as outras serem jogadas em ergáçula para apodrecimento em vida. E viu homens a cavalo, carnavalescamente vestidos, com penaços de pena na cabeça, que arregimentavam as massas, arrumavam-nas e jogavam-nas umas contra as outras. E viu que depois de tremenda carnificina, um grupo abandonava o campo de desordem, o outro em sangue, atolado em sangue e carne genebunda, cantava os delírios de vitória. E viu que esses homens de penacho eram tidos em conta elevadíssimo, e todos aplaudiam e caluniavam, e abraçavam e carregavam em charolas de apoteose. E viu que a multidão estava sempre desconfiada, porque o irmão enganava o irmão e o filho matava o pai. E os amigos sumiram. Gabriel fechou a cortina e disse ao Criador: se vai ser assim, cortemos pela raiz tanto mal vindouro, um chimpanzé a menos no paraíso.
está feito, será desfeito o desastre. Não, disse o Todo-Poderoso. Eu tenho um rival, o acaso. Ele criou o homem, colocando a pedra embaixo da árvore. E eu quero ver até onde irá esta besta que não estava previsto no meu plano. Gabriel ficou confuso, piscou 14 vezes, não certo. Estava desnorteado com a expressão quero ver, jamais ouvidas dos lábios do Todo-Poderoso. Haveria alguma coisa obscura à sua divina presciência? E Gabriel ousou interpelar. Não sois então, Senhor, a presciência absoluta? Jeová franziu os sobrolhos terríveis e murmurou apenas: eu sou, isso estou, sou também o que não se interpela. Gabriel se encolheu como fulminado por um raio e sumiu da frente do Todo-Poderoso com a desculpa de uma vista pelo Éden. Eu preferi contar a história. Inclusive, não seria essa que eu tinha escolhido para essa nossa atividade. Eu ia contar a história sobre o Rei Leão, lá da África, que houve, né? E ia contar também um juramento dos caçadores aqui, que eu descobri em algumas pesquisas. Mas, em função da aula passada, resolvi mudar a história, contar uma outra história. Contar a história de um lugar em que as pessoas estraçalhavam os corpos, visivelmente, ou então distribuíam essas pessoas amarradas, e elas eram amarradas em caminhões, em jipes, e elas tinham que desfilar pelas cidades, e em alguns momentos também elas prendiam os braços, os membros, as pernas das pessoas, cada um em uma motocicleta, e arrancavam, ou então chutavam as cabeças dessas pessoas, uma demonstração de profundo terror, e isso acontecia com muita frequência. Em média, nesse lugar, entre 30 e 40 pessoas eram assassinadas por dia. Também, nesse lugar, houve um grupo de milicianos que se formou, e ele foi crescendo, ele foi adquirindo fuzis e tendo relações com o Estado, e tendo relações com o Exército. Chegaram a 20 mil milicianos. E eles faziam também demonstrações, assim, eram eles que faziam essas demonstrações. Mas era um lugar em que também estava vivendo uma situação de guerra, em que se tentava, por muitas vezes, estabelecer a paz. No entanto, nessa tensão entre guerra, paz, entre esses milicianos, também os guerrilheiros e também o Estado, muita gente foi sendo afastada dos lugares em que viviam. Na verdade, foram 3 milhões de pessoas desplaçadas, afastadas do seu lugar de vida. E assim era esse lugar. Se tentou, inclusive, um dos grupos que guerreava, tentou estabelecer um processo de paz e tentou se legalizar, se transformar em um partido político. Eles levaram o nome de União Patriótica. Houve as eleições em um ano, de 1986, eles chegaram ao 3º lugar nas eleições. Elegeram prefeitos, elegeram vereadores, centenas de vereadores, elegeram deputados, elegeram 5 senadores também, em um ano e meio, todos mortos. 3 mil desses ativistas também foram assassinados em um ano e meio. Uma cidadezinha chamada Segóvia, perto dessa cidade, que eu vou contar a história, perfilaram 40 militantes da União Patriótica, todos enforcados, esquartejados, em praça pública. Era o espetáculo da perversidade que se estabelecia. Em meio a tudo isso,
tinham também, em meio a essa disputa, que era política, era ideológica, era contra os terratenentes, era contra o poder do Estado, era contra a dominação total sobre o país, contra a miséria, pela reforma agrária, camponeses que foram se juntando nesse processo e sendo espalhados por todos os lugares. Também foram se formando grupos de narcotraficantes. E eles foram crescendo e crescendo, espetacularizando tudo, a ponto de explodirem aviões e de disputarem o poder do Estado. E, assim, eles controlaram uma cidade no meio das montanhas, que ficava num vale a 1.600 metros de altitude, cercada, rodeada por montanhas. Era uma cidade que, alguns anos antes, era conhecida como a cidade da eterna primavera. Só que os morros foram todos dominados. De um lado havia os guerrilheiros, de um lado havia os milicianos, e os milicianos junto com os narcotraficantes, e, em resumo, 40% dessa cidade era controlada pelo Estado. O restante era controlado por esses grupos e as pessoas tinham que pedir autorização para entrar nele. E assim, teve um amigo meu, o Gordo, que ele resolveu um dia entrar nesse lugar. E ele entrou cantando. E ele entrou com uma comparsa que é um grupo de carnaval, era o Barrio Comparsa. Ele resolveu fazer isso com muitos outros artistas. E eles cantavam. A música, deixa eu ver se eu me lembro, era assim: já chegaram los colores, y la rumba se formó, mi ciudad de colores, y la rumba se formó, ya chegaron la música, carnaval, carnaval, carnaval. Enquanto eles entravam ali, alguém estava observando eles por uma luneta, era a luneta de um fuzil. Mas só que as pessoas que estavam observando eles do alto, com a luneta do fuzil, percebeu que tinham crianças que se juntavam naquela marcha festiva. Ele percebeu que ele estava sendo observado. Tanto que no dia seguinte, quando ele estava andando pela cidade, parou um carro de pessoas carecas, sem cabelo. Eles eram sicários do narcotráfico. Fernando, gordo, ele tremeu de medo do que poderia acontecer naquele momento. Até que um desses sicários parou e foi em direção a ele e foi cumprimentado. Foi cumprimentado pelo que havia visto. 25 anos depois, o Fernando contou essa história para mim e para vários outros amigos. E ria daquele momento em que ele venceu o medo, venceu o terror que era paralisante. Mas ele não fez isso sozinho, houve muito mais gente que fez. Houve um momento em que eles decidiram que tinham que compreender o mundo. E para compreender o mundo, eles precisavam fazer um festival de poesia. Aí eles organizaram um festival de poesia em 1991, sem nada, sem recurso algum. E foram chegando pessoas, e de repente tinha um auditório com 4.000 pessoas ouvindo poesia. E aí a cada ano eles foram repetindo isso, até que alguns anos atrás eram 50 poetas de 50 países presentes, milhares de pessoas presentes no maior festival de poesia do mundo. E eles fizeram, e eles resolveram, naquele contexto, naquele momento extremamente difícil, em que não havia opção, só havia opção da violência, só havia opção das armas, eles optaram pela arte, pela cultura. E eles foram fazendo isso, e foram reconquistando aquele lugar, aquela cidade que era da eterna primavera, que vivia e que ficava no meio de um vale bonito. Eles resolveram, inclusive, num momento, criar um programa de televisão, Arriba Mi Barrio, meu bairro acima, meu bairro para cima. E eles contavam histórias, aí eu vou ter que ler, que é uma história de uma pessoa, de um jovem, e eles iam trazendo os talentos. O que eles queriam mostrar não eram as dificuldades dos bairros, eram os talentos, eram as pessoas, era quem eles viam. De repente, um outro conhecido, amigo, chamado Jorge, ele foi entrevistar um jovem que portava um fuzil num beco das muitas favelas daquela cidade. E esse jovem estava com um capuz, ele tira o capuz
e mira bem forte para a câmera e diz: eu tenho 18 anos e já fiz todas as coisas malas que se possa imaginar, mas não quero ser assim. Quero que minha mãe sinta orgulho de mim. Quero casar, quero ter filhos, quero que eles cresçam em uma cidade boa, em uma casa simples, mas limpa, em uma escola bonita, que tenha um campo para jogar, que tenha um jardim para brincar, que vejam coisas bonitas, que sejam bem tratados na cidade que será deles. É o que desejo para a minha cidade, para meus filhos. Meses depois, esse amigo Jorge criou o programa Arriba Mi Barrio. Quando ele estava entrando para o estúdio de gravação, ele encontra uma senhora. E essa senhora queria falar com ele. O pedido dela era bem simples. Ela queria que fosse repetido esse programa de televisão que ele havia transmitido. E o que ela disse? E ele pergunta, por quê? E ela responde, aquela entrevista foi a imagem mais bonita de meu filho em toda a vida dele. Ontem ele foi assassinado, tirado de um ônibus enquanto procurava emprego. Quero que as pessoas vejam meu filho desejando bem para os filhos delas, pois ele não teve tempo para regalar netos. Jorge conta essa história com a voz embargada, e daí ele entabula uma outra em que nesse lugar, em uma semana, mataram o presidente do sindicato dos professores, na segunda-feira. Na quarta, quando havia o funeral, com 30 mil pessoas, mataram os dirigentes da Comissão de Direitos Humanos. E na sexta-feira invadiram a Comissão de Direitos Humanos. E ele era da Comissão de Direitos Humanos. E era do sindicato também. E poucos meses depois ele foi chamado pelo prefeito da cidade para alertá-lo de que ele estava ameaçado de morte. Ele e mais 4 companheiros. O prefeito ofereceu a polícia municipal como segurança. Mas eles recusavam, porque sabiam que essa polícia municipal era ligada às milícias. Daí eles foram procurar o substituto o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Era um professor, um velho professor antropólogo, professor de Direito também, por coincidência com o sobrenome Velez. Talvez seja um parente. E esse senhor, Luiz Fernando Velez, quando ele assumiu a Comissão de Direitos Humanos da cidade, ele assumiu com a seguinte missão: mesmo aqueles que desrespeitam direitos humanos também têm direitos e não podem ser atropelados, pois a ferocidade de seus comportamentos parece denotar seu afã ensandecido por renunciar a essa dignidade. Aí ele propõe exercitar com toda ponderação, equanimidade, retidão, a mais serena e severa vigilância sobre todos os atos que possam significar a quebra do direito alheio. Assim, eles começaram a enfrentar o processo de violência, numa cidade que matou 6.700 pessoas no ano de 1991, em homicídios violentos. E o Jorge foi procurá-lo, junto com os outros jornalistas. E ao dizer que eles tinham recebido as ameaças, a resposta desse Velez foi: fujam, avisem. Vocês abandonaram a Comissão de Direitos Humanos e o Sindicato dos Jornalistas. Fujam, deixem isso bem claro, porque nós precisamos de vocês vivos. Mas eles eram muito jovens e disseram que, provavelmente, qualquer um de nós diria: mas fugir é para os covardes, nós não vamos fazer isso. Ele diz: não, fujam. O meu papel aqui é garantir que os jovens sejam preservados para o futuro da costura da nossa cidade. E eles falam: mas e o senhor, que é mais ameaçado que nós, por que não foge? Ele diz: estou aqui porque esse é o meu dever, salvar jovens que salvarão a nossa cidade e o meu país. Só que no dia seguinte, ele foi sair de casa e ele foi fuzilado. Essa é a história do Velez. E assim, nessa cidade, eles viviam no eterno funeral. Era a cidade do eterno funeral. Ela deixou de ser a cidade da eterna primavera. E eles tentavam, mas eles mantinham. E eles não alteravam o seu rumo de buscar uma alternativa pela cultura, pela arte, pela paz. E assim foram fazendo. Até que um dia eles conseguiram começar a modificar as coisas. E criaram um movimento e ganharam as eleições naquele lugar. E de repente o orçamento da cultura, que era de
0,7% subiu para 5%, e da educação foi para 40%. Foi a primeira decisão do prefeito eleito. O segundo prefeito desse movimento era desse programa de televisão também. Esse Jorge era secretário de Cultura nesse lugar, e depois de Desenvolvimento Social. E eles fizeram isso porque a captura da vida só acontece quando entregamos tudo para o sistema. E eles não queriam entregar tudo para o sistema. Eles queriam a convivência. E assim eles foram buscando um outro caminho. Mas isso tudo vai e volta. Nesse lugar que é cheio de morros, se sobe as favelas em escada rolante. Eu me lembro que em 1982 o Brizola falava isso. E aqui a gente ria. Lá eles fizeram essas escadas rolantes bonitas. E eles fizeram também transporte por teleférico maravilhoso. Primeiro lugar que tem transporte público por teleférico. Depois várias outras cidades começaram a adaptar essa experiência dessa cidade. E eles começaram a fazer bibliotecas também. E eles abriram no centro da cidade uma praça dos pés descalços. Que é o seguinte: as pessoas no centro da cidade tiram o sapato quando elas estão nervosas e elas caminham num riozinho de Seixos e descansam e se distensionam. E eles fizeram essas pequenas delicadezas. A primeira vez que eu fui lá, na época eu ia lançar um livro meu, e eu era minha autoridade, de outras formas, e eles me levaram para conhecer banheiros públicos. Alguém aqui levaria um visitante de outro país para conhecer banheiros públicos em São Paulo? Lá eles levaram. E o que tinha no banheiro público? Era limpo, tinha arte, tinha papel higiênico, era organizado. E por que eles fazem isso? Porque tinham que tratar as pessoas com delicadeza. Mas tudo vai e volta. E aí, como vai e volta, eu me lembrei de uma história que eu nem trouxe a música, mas se vocês quiserem, vocês ouçam. É da Mercedes Sosa e do Sting, que é fragilidade, e que fala tanto da nossa vida, tanto do nosso continente. Quando eu fui anotando essas histórias desses amigos lá, eu saí no dia que houve um plebiscito pela paz. E esse plebiscito perdeu, em 2017. E aí eu vim com essa música. Vamos lá. Não sei cantar, mas eu tenho que cantar. Não, vou aqui declamar. Está em espanhol mesmo. Um ato assim terminará com uma vida e nada mais. Nada se logra com violência, nem se logrará. Aqueles que han nascido em um mundo assim, não videm de sua fragilidade. Não sei se lembram dessa música, da Mercedes Sosa. E aí caiu no show, em Medellín. E aí eu me vi nessa estranha solidão que se faz na América Latina, em que brotou Medellín. E sabe de onde brotaram as soluções de Medellín? Nos bairros pobres. Elas brotaram nas brincadeiras de crianças. Lá eles chamam o jogo de bola de gude de canilhas. E quando uma criança perde todas as belas bolas de gude, as outras distribuem a bola de gude para aquela criança, porque elas vão continuar com o jogo, com a brincadeira, nessas ruas de terra, nessas ruas de pés descalços. O que eu vi nessa cidade, que é Medellín, e vi também uma série de outras que um dia eu gostaria de contar, aliás, já tenho contado de outras formas, é que a solução para resolver o problema desse lugar, ela se deu por essa gente, ela se deu por essas delicadezas. O que mudou Medellín foi a sua cultura. O que mudou Medellín foi entender que o oposto da insegurança não é mais segurança, é convivência, é romper com o medo. E aí eu termino com um texto aqui de um autor colombiano. A gente sempre fala do Garcia Marques, né? Tem William Ospina também, País de Penelas, maravilhoso. Lembrando de que essa profunda fábrica do medo, ela tem que ser superada. Porque o estranho cultivo do medo e nossas entranhas é que permite a infâmia, a fabricação de tiranos. E aí, esse escritor, ele diz uma coisa que eu acabei de fazer, eu queria ter feito logo na abertura, mas eu fico bem nervoso de contar a história aqui, que eu prefiro ler. Ele diz que é chegado o momento de nós puxarmos a cadeira na frente das casas e começarmos a contar histórias antes que cheguem os historiadores. Eu sou historiador. É isso.
sou da cidade de Ilhéus, Bahia. Encontrei um amigo aqui alguns minutos atrás e esse imperador que mandou queimar os livros é aquele mesmo que visita a nossa porta, que vem tentando vender uma ideia de individualismo, uma coisa ao qual o teatro é totalmente contrário. Aqui estão pessoas que deixam todo tipo de interesse financeiro para abraçar aquilo que vai muito além. Como foi dito aí agora, gente é para amar, para ser amada, para falar, para viver. E o maior prazer que eu tenho está em meio a vocês. Bem-vindo.